Normalmente, muitas pessoas procuram as terapias holísticas para ficarem calmos. Mas eu falo que as minhas terapias não é para ficar necessariamente calmo. Primeiro, para ficar forte. Primeiro, você fortalece teu campo e aí você permanece calmo. Porque se você busca só a calmaria, você não sustenta o dia a dia, entende? Agora, quando você se torna uma pessoa com campo forte, você consegue sustentar por mais tempo o teu dia a dia. Então, você saber onde está a tua esfera, né? Assim, olha, nessa esfera eu consigo, Wilmer, fazer alguma coisa. Fora dessa esfera, não tem o que eu possa fazer. Estourou a guerra lá. Eu não consigo acabar com essa guerra. Mas eu consigo acabar com a guerra com meu vizinho, com meu irmão, com minha ex, com meu pai. Eu não consigo acabar com a fome do mundo. Não consigo ir lá na África dar marmita para todo mundo. Mas eu consigo dar um lanche para um tio ali na esquina, sabe? Eu consigo fazer um ato generoso. Fazer a sua parte, dentro né? do possível, dentro do que a circunstância permite. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Uimystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga, e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando a gente de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, comentar, compartilhar, pois hoje a gente vai ter um papo aqui. Eu tô prevendo aqui na minha bola de cristal que esse papo ele vai ser daqueles. A gente recebe com muita honra e muito carinho o terapeuta holístico, pode falar assim? Sim, sim. Wilmer Xamã. Gratidão. Gratidão, Wilmer. Também. Seja bem-vindo. Agradeço muito, valorizo a oportunidade de estar aqui. Normalmente costumo assim definir meu serviço como um terapeuta xamânico. Xamânico. Que seria assim minha, digamos, carro-chefe, né? De todos os serviços que eu faço. Mas sim, o holístico acho que porque engloba tudo, isso, né? Pega integra, né? Todas as técnicas. Mas uma honra estar aqui, né? Fico muito grato pela oportunidade. E aí já saber que de aquariano para aquariano, A gente estava aqui fazendo um mapa, exatamente. O Wilmer também é astrólogo, e aí quando dois astrólogos se encontram, não tem jeito. Aquário com aquário, gente. Vocês ficam aqui que até meia-noite a gente termina. Tipo isso, com certeza. Muito bom, né? Conta pra gente, Wilmer, como que começou essa jornada pra dentro, né? Primeiro, interior, pra depois você compartilhar com o mundo todos os seus saberes. Ah, sim, muito bem. Bom, eu sou da Venezuela, venho de uma região sul da Venezuela, do Amazonas. Então, tive a honra de crescer no Amazonas, sempre perto de culturas indígenas, tribos, animais, florestas, né? Digamos, muita abundância de natureza. Então, isso sempre fez parte da minha infância como algo normal. Logo, quando eu tinha uns 6, 7 anos, fui para uma cidade normal, digamos, meus pais já preocupados com educação, essas coisas, né? Então, aí eu comecei a ter contato com a cidade e entrei numa vida urbana, digamos, normal assim. E quando eu tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos, eu vim para o Brasil e tive a oportunidade de ir para Chapada dos Veadeiros, né? Então, fui lá num festival de culturas alternativas e ali eu conheci o xamanismo de uma forma diferente, né? Eu vi um grupo de indígenas fazendo uma pagelança, né? Com uma defumação, com uma fogueira, cantando, tocando maracá. E eu me senti muito tocado por isso, por aquilo, assim, isso realmente... Senti uma conexão. Isso, e aconteceu uma conexão, assim, bem profunda. E depois tinha um outro lugar onde tinha as pessoas fazendo yoga e tinha cristais. Então, foi a primeira vez, assim, que eu vi cristais, vi pessoas fazendo yoga, vi pessoas dançando, né? Cachoeira, trilha. Então, tudo aquilo me fez, assim, lembrar da minha infância, assim, parecia. Então, me deu uma saudade, assim. Aí, eu conheci um pessoal que eles eram espíritas e eles tinham um grupo de estudos. Na época, bom, você sabe, né? Era uma coisa mais difícil de encontrar, Com né? certeza. E isso eu tô falando 2005, exatamente 20 anos atrás. Então, eu encontrei essa galera e eles me convidaram a fazer parte desse grupo de estudos. Na época era em Indaiatuba, né? Eu morava em Campinas e tinha vindo para Campinas para fazer faculdade. Então, assim, olha que coisa. Eu tava lá na Chapada dos Veadeiros, conheci umas pessoas de Indaiatuba, eu morava em Campinas. Aí eles me convidaram para participar desse grupo de estudos, onde havia estudos sobre as profecias maias, né, sobre os toltecas, astecas, sobre óleo de Horus egípcio,
sobre, enfim, o Tzolk'in, o calendário, né, os Qins. Aí eu descobri que meu Qin era mago magnético, aí eu fiquei encantado com isso. Já tinha um conhecimento da astrologia, de ler astrologia, né? Aquele estudo, né? De revistinha Básico. de domingo ali, né? Jura? Você Sim. foi impactado pelas revistinhas aqui Sim. no Brasil? Não, isso na Venezuela, quando criança ainda. Ah, ok. Né? Minha mãe comprava um jornal todo domingo. E o tinha jornal, horóscopo. ele vinha com uma revistinha. Só que eu não lia só de Aquário, eu lia de todos, né? E também. aí, então, porque minha mãe era ariana, meu pai é capricorniano, Vamos ver como que a minha mãe vai estar hoje. Eu fazia exatamente isso. Exato. Então, você sabe, né? Então, perfeitamente. Isso já me trouxe um encantamento, assim, com o assunto. E tinha uma coluna que era uma coluna chamava Coluna Mística, acho, não, Alquimista, do Paulo Coelho. Paulo Coelho. Isso, que ele era popular lá na Venezuela, né? Olha. Por mais que muitos brasileiros não gostam dele, né? É muito engraçado isso. Ele é mais popular no resto do mundo, né, do que aqui. Na Venezuela, a gente, tipo, para mim é um começo, sabe, dessa jornada. E aí, quando eu vim para o Brasil, então eu comecei a estudar, Cabala, Árvore da Vida, Astrologia. Aí comecei a me aprofundar nesse estudo, mas como você disse, né, para mim. Era um estudo para mim, porque paralelamente a isso, eu era professor de inglês e espanhol, né? Sempre dei aula, sempre adorei dar aula. E aí, durante muitos anos da minha vida, tive escola de idiomas. E, além de ser professor, tive escola, né? Então, eu tinha tanto os meus alunos, como os colaboradores, né? Os professores que trabalhavam comigo. Sim. Inclusive, muitos alunos de jornalismo, né? Muitos alunos que era o pessoal que adorava aprender idiomas. E aí, eu comecei a falar disso nas aulas, né? As pessoas começavam a falar, nossa, você fala umas coisas diferentes, né? Porque, vamos supor, a galera chegava lá, segunda-feira, e eu falava assim, não, gente, calma, né? A lua tá em Escorpião, amanhã a lua vai pra Sagitário, então é normal, Eu achei né? um semelhante meu, gente. Que emoção. E as pessoas, Exato. é isso, você sabe bem disso, né? E as pessoas assim, Sim. Assim, muitas, assim, ainda olhando estranhavam, errado. mas muitas pessoas, assim, começavam a me falar assim, tipo, olha, vamos um dia tomar um café e falar dessas coisas que você fala, né? E eu falava assim, que coisas, né? Porque pra mim era normal, claro. Não, essas coisas que você fala da lua, dos animais, dos xamãs, né? Eu tinha uma carta dos animais de poder na época. Então eu levava as cartinhas para meus alunos, porque tinha as cartinhas em inglês, em espanhol. Então era uma forma de complementar a aula de uma forma divertida. Só que a mensagem é profunda, né? Então, às vezes, a pessoa, nossa, a carta, sei lá, do urso. E, nossa, era tudo que eu precisava ler. A pessoa começava a chorar no meio da aula. E era só uma dinâmica em inglês, gente. Exatamente. E aí, então, eu percebi que havia um grande interesse das pessoas por esses assuntos. E eu comecei a querer estudar psicologia, né? E aí eu falei assim, bom, mais 5 anos de faculdade, tinha acabado de me formar na faculdade. Aí eu falei, nossa, não sei se vou encarar isso. Aí conheci as terapias holísticas, né? Conheci a Universidade Holística do Brasil, onde fui estudar, fiz todos os cursos lá, né? De terapeuta holístico, formação holística, todos os cursos de astrologia, reiki, me tornei master reiki. Fiz tudo, tudo que tinha lá, estudei tudo. E aí tinha o curso de terapeuta xamânico, que era meio que o meu curso dos sonhos, assim. Eu comecei a fazer o curso, durante o curso, me convidaram a ser professor do curso. Olha. E aí eu falei assim, mas uau, eu, professor, né? E aí eles falaram assim, nossa, você já tem muito conhecimento, realmente. E foi aí que eu comecei a honrar minha trajetória, sabe? Que eu falei assim, nossa, é verdade, né? Fazia mais de 10 anos que eu já estudava esses assuntos, só que eu não sabia que esses assuntos se chamavam xamanismo, entende? Eu não tinha um denominador, né? Porque eu estudava conhecimentos gerais, antropológicos, digamos assim, né? Mas eu não sabia que tinha uma palavra para definir isso, né? Aí entrou o xamanismo na minha vida. Aí foi amor à primeira vista, né? Já fiz os cursos de xamanismo, dei aula de xamanismo, me entendi, sim, como terapeuta xamânico. Mas ainda tinha minha escola, dava aula. E a partir daí, eu comecei a ter o chamado de atender. Então, tive um curso que chamava O Curador. E nesse curso, você tinha que falar por que você estava pronto para fazer curas. E eu fui o primeiro a falar, né? Eu falei, dei um discurso super lindo, assim. E aí, as pessoas todas falaram e eu escutei, assim, comparei um pouco, né? Meu discurso com o discurso das pessoas. E já tinha pessoas que já atendiam, que já tinham clínica, já tinham espaço, já eram professores. E eu estava lá, assim, me considerando alguém pronto, sabe? Aí eu falei, acho que eu vou começar a atender, né? Aí coloquei uma... Na época era novo o Facebook, acho, né? Aí eu coloquei um anúncio no Facebook. Oi, gente, eu tô me formando como terapeuta xamânico. Quem quiser ser cobaia dos meus atendimentos, né? Vou estar abrindo uma agenda a partir da semana que vem.
Aí, choveu gente, né? Todos os meus alunos, todos os meus funcionários, todo mundo que, de alguma forma, já tinha uma conexão comigo, né? Uhum. Então, já tive uma rápida conexão de praticar tudo que eu estava aprendendo. Uhum. Os cursos eram sábado e domingo, então toda segunda, terça eu atendia já praticando. Então, eu fui praticando. E aí, comecei a sentir o chamado de fechar a escola. E ficar mais no Só nas lado terapias. terapêutico, porque me dava mais liberdade, principalmente, né? Como aquário. Adora. Adora, né? E aí eu pensei que era um lugar também muito próspero, né? Por ver que tinha já um giro de clientes, assim, muito rápido. Senti que era um caminho, assim, que era meu caminho. Pedi muitos sinais para o universo, Claro. se era isso mesmo. E os sinais vieram muito claros, assim. Porque aquário tem isso, né, Wimmer? Eu quero um sinal, mas um sinal que eu consiga ver. Sim. Não é um sinal... Sim. tem que estar piscando, assim. Nossa, mas para mim foi, posso te contar um deles, Por o favor. maior de todos, né? Porque já tinha vindo vários sinais. Só que teve uma vez, já estava atendendo aí. Aí eu tinha a minha escola e dentro da minha escola tinha uma salinha que era a minha salinha xamânica, né? Uhum. Então aí fazia massagem, reiki, limpeza de chakra, essas coisas mais básicas assim, mas era o que eu fazia na época, assim, mais. E leitura de mapa astral, né, de tarô. Então aí eu falei assim, bom, se for realmente, né, divino, de eu fechar a escola, eu quero um sinal muito claro, né, realmente, né? E aí eu tava fazendo uma massagem numa pessoa, né? Até, inclusive, eu tenho amizade com essa pessoa hoje por causa disso que aconteceu. Aí tava fazendo massagem e tal, e escutei, pá! Um barulhão. E falei, eita, né? Tipo, tudo bem, né? Ok. Continuei fazendo, terminou a massagem, fiz um reiki e tal. Aí gratidão e tal. E eu acompanhava as pessoas até a porta, né? Aí quando eu saí a porta, tinha uma van que bateu na frente da escola, assim, sabe? E derrubou o muro quase. Então eu acho que foi um sinal, Nossa, né? Um sinal de vai de uma vez. Exatamente. Olha. Porque era uma avenida. Você atendia na escola? Isso. Eu tinha escola e tinha uma edícula na escola. Ok. Então era questão de começando. Então era para aproveitar o aluguel, né? Sabe, empreendedor no Brasil, sabe como é, empreendedor no Brasil. Então, digamos assim, tinha a escola e a edícula com a sala xamânica, tudo no mesmo espaço, digamos Certo. assim, né? E aí a van bateu, era uma avenida gigante, ela podia ter batido em qualquer local, mas ela foi justo na minha escola. Então eu senti que era a hora chamado, né? de fechar. E aí fechei, aí fui morar em Florianópolis. Aí fiquei um tempo lá estudando xamanismo, sound healing, me aprofundando Olha, que mesmo legal. nas técnicas. Porque lá em Florianópolis eu considero um polo muito místico, né? Um polo muito esotérico, mas sério ao mesmo tempo, né? Onde tem, assim, um lugar onde tem um estudo profundo mesmo do xamanismo, vivenciado mesmo, do yoga, né? De todas as técnicas que eu me especializei lá, eu vi como uma grande escola, uma grande faculdade, assim, então... Hoje a gente está ouvindo cada vez mais falar sobre o xamanismo, né? Principalmente o culto à ancestralidade. Sim. Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é realmente, né? O que é genuíno mesmo do xamanismo, né? E tem uma diferença, aí uma segunda pergunta junto. Tem uma diferença entre o curar a ancestralidade e honrar a ancestralidade? Sim. Bom, ótima pergunta, né? Bom, primeiro assim, o xamanismo é um conjunto de técnicas e ferramentas ancestrais, informações importantes, relevantes para nossas curas internas, sejam físicas, mentais, emocionais, espirituais, né? Para a gente experienciar o amor do Criador, do Grande Espírito na nossa realidade, em conexão com os elementos, com a terra, com a água, com o fogo, com o ar, né? Que é a mãe terra, digamos assim, manifestada em matéria, e a espiritualidade, ou seja, esse lugar onde a gente encontra a natureza e a espiritualidade para transmutar, transformar situações, que é o que a gente chama de cura. Né? Ok. Então, aí entra nesse lugar, de que muitas pessoas acham que o xamanismo é aquilo que é praticado pelos indígenas. Né? Então, o xamanismo também é praticado pelos indígenas, porém, o xamanismo compreende todas as técnicas e ferramentas ancestrais de cura já existidas no planeta Terra, além dos indígenas. Então, por exemplo, os aborígenes na Austrália também faziam xamanismo, né? Os samurais no Japão também faziam xamanismo, né? Os shintoístas, né, no Japão também. Então, os mongoles lá, né, entre a Mongólia e a China, os budas lá, né, entre o Nepal e ali, toda essa galera é xamã, né? A palavra xamã, na verdade, vem do grupo das samans, né, que é uma palavra siberiana que os antropólogos colocaram como uma forma de definir aquilo
que era alguém que fazia práticas de cura com cantos, rezos, tambores, ervas, plantas, né? Então, os xamãs, né? Porque a gente fala assim, o xamã é o indígena, é o pajé, é o cacique, né? Não é. Não, então, é também. É também. É também. Tá. Mas a palavra xamã vem da Sibéria, da Rússia. Ok. Então, se a gente define aqui, né, para a cultura indígena, a gente está esquecendo lá da De todo origem. o resto, aham. Então, por exemplo, na Irlanda, na Escócia, tem a Wicca, né? Tem toda essa linhagem. Aí também é xamanismo, entende? Tipo assim, até todo o movimento espiritual, então, né, compreende esse lugar do xamanismo. Uhum. Então, é um lugar livre de dogmas, né, digamos assim, mas você pode honrar, né, Jesus, Maria, José, você pode honrar Shiva, Ganesha, Buda, você pode honrar Saint Germain, Arcanjo Miguel, enfim, não tem assim um preconceito, né? Tudo que é divino e sagrado entra nesse lugar. E aí, então, entrando nessa pergunta que você fez, entra nessa questão de honrar e curar, né? Honrar. Eu honro o útero da minha mãe, né? A nave, o portal sagrado que me trouxe aqui para o planeta Terra. Uhum. Eu posso não gostar da minha mãe, né? Eu posso ter problemas com minha mãe, eu posso não me dar bem com minha mãe, porém, eu tenho que honrar a minha mãe, né? Porque honrar é diferente de gostar, digamos assim, né? E pai é a mesma coisa, né? Então, assim, eu posso não gostar do meu pai, eu posso ter brigado com meu pai a vida toda, porém, a semente sagrada que me trouxe para a Terra está ali. Uhum. Isso na roda da cura, no xamanismo, é a direção norte, né? No norte, a gente honra os ancestrais, e não só pai e mãe, mas também avó, bisavó, tataravó, e todos aqueles que vieram antes de nós, que fizeram possível a nossa vida, digamos assim, a nossa linhagem nesse lugar, né? Agora, quando a gente entra no papo de curar a ancestralidade, é uma coisa mais profunda, né? Porque honrar até que é um pouco mais natural, só de você ter uma consciência, né? De que, poxa, né? Se não fosse pelo encontro divino do meu pai e minha mãe, e esse, né, orgasmo quântico que trouxe meu espírito aqui para a Terra, eu não estaria vivo, eu não teria essa experiência de vida que eu sou hoje. Uhum. Agora, ao curar a ancestralidade, vem de um processo normalmente hereditário, onde teu avô teve um problema, que teu pai... Bom, tô falando no meu caso homem, né? Claro, claro. Que teu pai também teve e você também teve, vamos supor. Teu avô sempre foi um cara muito endividado, aí teu pai acaba sendo um cara muito endividado, aí você acaba sendo um cara endividado. Então, quando você cura a ancestralidade, quer dizer que você aprende a lidar bem com suas finanças, né? E aí você entra num lugar, porque a gente acha às vezes que o xamanismo é só espiritual e tudo mais, mas a gente tem o tonal e o nagual, né? O nagual, que é o mundo espiritual, que é o mundo metafísico, por assim dizer, e o tonal, que é o mundo da matéria. Isso. E então, às vezes, tem muitas pessoas que são muito mediúnicas e estão com clarividência e recebem sonhos e tal, mas tem dificuldade da matéria, Com por certeza. exemplo, né? E vice-versa também, né? Tem a pessoa que é muito da Que é muito matéria, tal, não sei o materialista, quê, sim. mas é super cético e tal. Então, todos esses exemplos que às vezes a gente escuta em atendimento, assim. E de um outro lado, esse lugar de, tá bom, e como que eu vou curar minha ancestralidade? Parar de repetir os padrões. Isso não quer dizer que eu vou tirar as dívidas do meu pai, as dívidas do meu avô, mas que eu não vou cultuar a cultura da dívida, por exemplo, né? Uhum. Nesse lugar você está fazendo uma cura. E provavelmente, se você tiver filho, o teu filho ele já vem com uma cultura de prosperidade, de saber lidar com suas finanças, né? Isso falando de algo material, mas vamos supor espiritualidade já de uma forma mais... vamos supor, aqui no Brasil, o país ele foi escravizado, né? Pelos europeus, enfim, toda aquela história que a gente já sabe e tal. Então, tem muita gente que ainda vem com essa mágoa, né? De, tipo assim, às vezes a pessoa se sente mal porque a família é portuguesa, porque a família é alemã e não sei o quê. Essa culpa. Isso, aí carrega uma culpa. Então, aí como que eu vou fazer isso? É honrando, né, esse lugar. Aí, bom, pode fazer um exercício sistêmico. Claro que hoje tem técnicas e ferramentas mais modernas, né? Mas dentro do xamanismo, a forma correta e adequada é você fazer tipo um altar, né, para os teus ancestrais, onde você vai rezar, você vai agradecer, você vai perdoar, você vai chorar, você vai tocar um tambor, você vai dançar, né? Então, você vai utilizar essas técnicas e ferramentas ancestrais para soltar, para ser... e claro que isso é bem resumido aqui, né? Sim, é difícil sim. falar do que fazer. Mas é isso, né? Acho que então a gente... A diferença, né? É isso. E também, ao mesmo tempo, não querer ser
o curandeiro da família. Acho que esse lugar aí também é muito delicado, né? Porque às vezes os nossos pais nem se interessam pelo que a gente, né? Nem sempre o que é bom pra gente é bom pra eles, né? Às vezes faz 20 anos que eu faço meditação. E eu falo, desde que eu aprendi a meditar, nossa, sou uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, mais paciente, mais, digamos, presente, né? E eu vejo, assim, que muitos dos problemas de vários familiares meus, né? É que eles não meditam, é que eles não rezam, né? Vivem no automático. É isso, eles se dizem católicos, mas não praticam, né? Não fazem uma oração. Então, dentro do xamanismo, a gente ora muito, a gente reza muito, a gente faz muita defumação, a gente toca muito tambor, a gente canta muito, porque a gente acredita que essa é a maneira de homenagear, né? Essa energia dos ancestrais. E aí tem um lugar que a gente chama de Fogueira do Conselho, que é o lugar que a gente faz um fogo. E aí, o conselho é isso, são os anciões, então, que eles têm a palavra, o respeito, né? E nós, jovens, escutamos os anciões. Então, isso é algo também que se perdeu muito, né? Hoje em dia, as crianças não têm tanto contato com os avós, né? Mas na época era tudo muito tradição oral. No Caminho Vermelho, por exemplo, que eu sou o caminho que eu sou iniciado no xamanismo, a gente trabalha muito com transmissão de conhecimentos de forma oral, né? Muita gente fala, não vai ter apostila. Tipo assim, cara, tudo... Não acredito. Não é impossível. Tem muita gente que pede apostila. Porque assim, bom, já sou professor faz 10 anos, né? Precisa de um apoio ali, né? Eu faço umas apostilas para meus alunos, porque... Eu não acredito que pedem apostila para terapia porque como eles pediram tanto, né? Eu acabei fazendo umas apostilas, já fiz várias, inclusive, né? Porque são muitos assuntos, digamos, muitos né? assuntos, né? Mas acho que por aí, né? Essa questão de honrar e curar. É engraçado te ouvir falando, porque hoje em dia a gente tem diversas técnicas, né? Muitas técnicas aí de cura, de libertação. E até eu comentei esses dias, né? A gente tá com muitas informações, muita coisa. Então, quanto mais você se aprofunda no autoconhecimento, mais você quer buscar. Aí você destrava uma coisa e fala, destravei. Não, mas isso aqui deu origem a outra coisa. Aí você vai com outra técnica aqui. Aí você vai e vai buscando. E aí, recentemente, eu vou até compartilhar uma questão pessoal. Esse negócio de ancestralidade me vem muito a clareza. Então, assim, poxa, é exatamente isso que você falou, me veio isso. Você tem a clareza de não honrar, por exemplo, uma crença que era da minha mãe. Então, você escolhe não fazer isso. Claro que técnicas, elas ajudam, né, Wilmer? Então, elas trazem o ancoramento, eu vejo. Isso, perfeito. Agora, quando você olha pra isso e fala assim, eu escolho não repetir esse padrão, eu tô curando e tô honrando ao mesmo tempo. Perfeitamente. É isso. Perfeitamente. Porque até um papo com ela um tempo atrás, a minha mãe, meu pai já é falecido. Ela falou assim, mas é tudo culpa minha? Falei, não é essa questão, mas eu tô te trazendo uma clareza e longe de querer curar. Claro. Mas é querer entender, né? Falar, ó, pra você foi dessa forma, mas pra mim eu não quero que seja, né? Então é muito engraçado, a gente tem muitas técnicas, mas eu acho que tudo parte do princípio da escolha. Sim. É isso. Perfeito, é isso. A vida é feita de escolhas, né? E a gente pode escolher repetir padrões, que é o mais confortável, na verdade, porque é meio que a receitinha que a gente já sabe, né? Sim. Ou a gente pode escolher ser essa ovelha mística da família. Ovelha mística. Adoro esse termo. Já era desde criança. Isso. Todo aquariano, todo acho que aquariano certeza absoluta, né? E aí quebrar padrões, né? E tudo mais. Então, vem por aí. Mas a gente sempre fala assim, que a cura mesmo acontece quando a gente colocar o amor em cima da dor, sabe? Então, quando a gente coloca a gratidão em cima da culpa, por exemplo, né? Então, tipo assim, colocar sempre uma frequência positiva em cima da frequência negativa. Não quer dizer que eu não vou sentir a culpa, a mágoa, a tristeza, a carência, a rejeição, enfim, qualquer coisa que a gente sinta, né, em relação a esses processos. Mas quando a gente consegue colocar o amor, a gratidão em cima, não quer dizer que você está esquecendo, mas que você escolhe se conectar com uma frequência vibracional alta em relação a esse assunto, né? Bom, graças a isso eu aprendi tal coisa, né? Graças a tal descontento com tal situação, eu fui buscar autoconhecimento, fui buscar terapia, fui fazer um retiro, fui fazer uma cerimônia, enfim, aí, né, tantas coisas. Vai indo. É. E
E o xamanismo, ele tá muito ligado também com a conexão com a natureza. Sim, Totalmente ligado. sim. Hoje em dia, você vê que as pessoas estão buscando mais Uhum. essa conexão, Sim, justamente para se colocarem nos eixos, a vida tá muito no automático, sim. né? Eu tenho lido muito a respeito sobre o viver no automático, quebrar os hábitos, né, de ser quem a gente é. Uhum. E você vê que existe uma procura maior, por exemplo, do que há 5, 10 anos atrás? Sim, com certeza absoluta. Bom, eu falo assim, né? O xamanismo é como se fosse uma grande árvore, né? E essa grande árvore tem várias ramificações. E cada ramificação tem vamos dizer assim, um assunto, né? Então, tem o lugar da natureza, né? Das plantas, tem o lugar dos tambores, tem o lugar dos rezos, dos cantos, tem o lugar da roda da cura, os animais de poder, que é algo que o pessoal busca muito. Tem um lugar assim enfim, de ancestralidade, né, do feminino, do masculino, das estações. Então são muitas coisas legais. E aí é um estudo sobre a natureza que na verdade é um estudo sobre o ser humano, porque o princípio é que nós somos a natureza, né? Quando você pega, por exemplo, o planeta Terra, né, a nossa grande mãe, a gente olha para ela assim e quando a gente dá um zoom a gente não olha as pessoas, a gente olha o planeta Terra, digamos assim, né? Então, nós não estamos no planeta, nós somos o planeta. Então, quando a gente acompanha as estações, por exemplo, a gente sai muito do calendário gregoriano, sabe? E entra mais na questão dos equinócios, Exato. dos solstícios, É né? a magia, dos eclipses. Né? Então, é isso, É né? isso. Da magia dos eclipses, né? Porque esse é um verdadeiro guia que realmente está sendo, né? Antigamente, os xamãs, era muito normal você saber a tua estrela de origem, né? Era muito normal saber de onde a tua alma veio, era muito normal, né? A pineal está muito conectada. E isso é algo que, por esse piloto automático, essa inércia, né? Por exemplo, eu vim para São Paulo e acho curioso aqui, né? Uau, aqui é tudo muito, né? É muito prédio, É muita muito janela. estímulo. É isso, muito estímulo, é muito tudo o tempo todo. Então, eu falo assim, meu, que hora que alguém vai respirar, meditar profundo, né? Tocar um tambor. Porém, legal, assim, eu venho pra cá, é sempre bom, né? Sempre muito próspero aqui vir pra São Paulo, Sim. em relação à agenda, É uma cidade atendimentos. aquariana, você sabe, Isso. né? Então, imagina aí, É né? 25 de janeiro, o aniversário de São Eu Paulo. não sabia, uau! Então, faz sentido, né? De tanto de coisa que tem, Exato, assim, né? exato. E aí, então, assim, eu percebi que as pessoas... Como eu venho da natureza, e eu sempre fui, segundo meus pais, uma criança muito tranquila, muito sossegada. Aquário que com não dê aquário? trabalho. Pois Tem é. alguma coisa errada. Por isso, porque morei 7 anos na natureza, entendeu? É verdade. Morei 7 anos na floresta, então eu parece que vim numa ressonância normal, natural disso. Então, por exemplo, fim de semana, o que eu faço, né? Eu vou pra cachoeira, né? Tava, Vai se inclusive, conectar. Isso. Eu tava na Serra da Canastra esse fim de semana. Então, assim, eu faço muito isso. Esse lugar de eu ir pra natureza para receber insights, orientações, mas eu preciso sair da cidade, real. Aí eu resgato esse conhecimento, vem tudo para mim, mas todo esse meu estudo, né, que é bastante estudo que eu tenho, então esse estudo e essa conexão com a natureza, né, me traz como se fosse uma compreensão mais profunda, assim, de como eu posso servir melhor. E aí a gente vem para a cidade energizado, sabe? Parece que as pessoas sentem isso, como que, nossa, preciso... É um magnetismo. Isso, perfeitamente. Eu sei muito bem do que você tá falando, porque esse tipo de prática entrou na minha vida não faz muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito cosmopolita, muitas coisas, tal, não sei o quê, mesmo já com um pezinho na espiritualidade. Mas aí foi uma viagem a São Tomé das Letras. Sim. Que aí tudo mudou na minha vida. Sabe aqueles comerciais? Tudo mudou na minha vida a partir de... Quando eu vi aqui aquela imensidão de natureza e de árvore, de cachoeira e aquilo, eu senti uma energia tão próspera. Isso. Que eu falei, gente, ali eu entendi que eu fazia parte. 30 e tantos anos, eu perdida. Ali eu entendi, Wilmer. Então, aí desse dia pra cá, eu preciso... Às vezes eu não tenho... Às vezes eu trabalho no final de semana e eu vou pro parque pra colocar o pé na grama. É isso. E aí essa questão especificamente, pegando essa carona nesse relato, como que você ensina para os seus... Né, pacientes, para os seus alunos, a respeito da prosperidade através dessa conexão. Sim, é muito legal isso, né? Porque a visão principal é que o planeta é abundante, né? O universo é abundante. Basta olhar as águas, as árvores, as estrelas, né? Então, a abundância não está relacionada ao ter
e sim ao ser, né? Então, quando você primeiro pode apreciar o que você já tem, e o que você já é, principalmente, você abre espaço, porque se você não sabe lidar com o que você já tem, você já é, como que você vai querer mais, né? Exato. Então, esse é um princípio. Dentro de um outro princípio, né, eu gosto muito dos princípios toltecas, né, do xamanismo tolteca, onde eles falam assim, para a gente viver uma vida boa, próspera, feliz, saudável, longa, primeiro a gente tem que ser impecável, né? Impecável com a palavra, principalmente. Então, cuidado com o que a gente fala, né? Como a gente transmite as coisas, né? Porque toda palavra é mantra, toda palavra tem É uma poder. encantaria, né? Sim. Então, se você tá falando assim, ai, minha vida é péssima, ai, eu não encontro namorado, ai, homem tá foda, ai, mulher não presta, sabe? Você mesmo tá criando essa energia e teu campo vibracional tá nisso. Então, muito cuidado com a palavra, né? Segundo, que eles falam é não leve nada pro pessoal. Então, se você me xingou no trânsito, o problema não tá em mim, entendeu? É você que tá estressado. São os 4 vamos dizer. compromissos. Tem um Isso, livro, né? exatamente, Aí você tá isso. falando, eu falei assim, gente, eu já ouvi, já li esse livro, Exatamente. maravilhoso. Esse é tipo assim, é o começo da cultura tolteca, mas já é, inclusive, para quem quer aprofundar no xamanismo, começar, esse é um bom livro para começar. Os 4 Né? compromissos, Um livro exato. muito fácil de ler e ele deixa essas 4 mensagens que são muito importantes, né? Então, vamos lá, vamos de novo. É a primeira... Impecável, seja impecável com a palavra. Segundo, não leve nada pro pessoal, né? Se alguém te xinga, se alguém briga contigo, não tem nada a ver contigo. A pessoa que tá ruim, a pessoa que tá estressada, né? O terceiro, ele fala muito desse lugar de você não tirar conclusões antecipadas, né? A famosa ansiedade, que é o que 90% da humanidade tá hoje, né? Ele fala que quando você se preocupa por uma coisa, preocupar-se vem acompanhada de uma ocupação prévia à situação. Ou seja, que você gasta energia numa situação que ainda não existe. Não aconteceu. Você está criando um holograma mental, sofrendo por esse holograma, e pode ser que não seja desse jeito. Então você sofreu você cria isso, né? ou você, exatamente, você manifesta por conta dessa, né? Aí tem várias linhas, mas tudo é péssimo, né? Então, nesse lugar. Então, o que é ideal é trabalhar com o concreto, com o que já é, com o que a gente já tem, né? Certo. E o último dessa linha, eles falam de ser o melhor. Em tudo que você fizer, dê sempre o seu melhor. Só que, claro, o seu melhor é diferente se você não dormiu essa madrugada, de se você dormiu 8 horas, né? O seu melhor é diferente se você se preparou, do se você meio que leu só o resumo, entende? Então, o melhor de acordo com o que a circunstância permite. Mas o ensinamento é esse, quando você dá o seu melhor, você não sente culpa. Porque mesmo que você não atingiu o resultado esperado, não tem como você dar mais do que o seu melhor, né? Concorda? Concordo, completamente. Então, esses 4 princípios dentro do xamanismo tolteca são muito legais, sabe? A gente entra nesse lugar. Já no Caminho Vermelho, eles falam assim, que primeiro tudo começa no feminino, sabe? Então, a gente tem que honrar a mulher, sempre. A gente tem que compreender que graças às mulheres existe a vida, que toda mulher é magia, né? Então, isso é uma coisa que a gente gosta muito, né? De honrar as mulheres, inclusive a maior parte de alunas e de pacientes, né, que a gente tem são mulheres, porque são as mulheres que estão despertando, buscando autoconhecimento. Que buscam primeiro, né? Isso, tá chegando muitos homens também, tô muito feliz que muitos homens estão chegando. Isso é bom. Mas, assim, em proporção, é muito essa questão da mulher. A segunda coisa do Caminho Vermelho fala que nada nem ninguém pode curar, pode ferir nossa criança mágica. Né? Então, nossa criança mágica, ela tem muitos sonhos, desejos e vontades. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que nutrir nossa criança mágica, né? Muita gente que eu atendo fala assim, quando era criança adorava pintar, adorava dançar, né? E agora? Não tenho tempo, né? Aí, tipo, você fala assim, cara, sabe? Como assim não tenho tempo, né? E às vezes a pessoa deixa de nutrir a alma dela porque deixa essa criança ali apagadinha, sabe? Então, tem um outro lugar de honrar os ancestrais. Então, sempre entra nessa questão que você perguntou mais cedo. Quem veio antes, né? Sim, de honrar os ancestrais. E da gente sempre celebrar a nossa vida. Em um lugar de um intento de que o propósito da vida é celebrar a própria vida, né? E aí, como que a gente celebra? Cantando, dançando. Vivendo. Vivendo, exatamente. Então, assim, esse cuidado, né? E
Então, são muitas linhas, né? O xamanismo peruano, por exemplo, o xamanismo andino, na linha ali dos Andes, né? Entre Bolívia e Peru, que eu também tive a oportunidade de viajar, ser iniciado nessa linha. Aí a gente fala dos pachas, né? Tem o Uku Pacha, Kai Pacha e Hana Pacha. O Kai Pacha é como se fosse o mundo subterior, assim, como fala? Subterrâneo. Subterrâneo, perdão, isso. O subterrâneo, que é ali onde estão nossos medos, as nossas sombras. Isso limbo, né? Como se Isso. fosse um limbo. É importante a gente olhar isso também, entende? Uhum. Porque às vezes a gente só quer viver a luz e gratidão e tal, mas a gente tem que entender que os aspectos sombrios da nossa existência são tão importantes como os aspectos iluminados da nossa existência, né? Que quanto mais a gente conhece nossa sombra, mais profundo a gente vai, mais a gente consegue se estilingar mais para cima e receber mais luz. Perfeito. Então, eles trazem muito esse conhecimento e sabedoria dos animais, né? No Ucupacha, quem tá é a serpente, né? Então, a serpente, ela vem para mexer nessas águas profundas, para ver, transformar, né? Isso, trocar para trocar de pele, pele. perfeitamente. Então, tem os arquétipos simbólicos dos animais de poder que trazem essa visão. No Caipacha tá a puma, né? Os felinos, que trabalha muito a questão do silêncio, da assertividade, né? Da gente... Não sei se isso já aconteceu com você na sua vida, que você tinha um projeto muito especial e você começou a falar para todo mundo e o projeto não deu certo. Né? Com frequência. Então... Aí eu aprendi a ficar quietinha. Isso, né? Ascendente Gêmeos, né? Então... Não dá! Mas, você fica tão empolgado. Mas então os felinos nos ensinam isso, sabe? O silêncio e a assertividade. Quando a gente sabe honrar o silêncio, a gente mantém essa energia, né? E claro, uma hora as pessoas vão ficar sabendo, mas quanto mais a gente segurar... Porque se você observar um felino, seja uma puma, uma onça, uma pantera, né? Eles são silenciosos. Tem um gato, né? Tem um gato. Só que na hora que ele tá com fome, ele não fica falando, tô com fome. Ele simplesmente vai lá e come. Simplesmente, entende? Então é a assertividade, sabe? Não sai por aí atirando para todo lado, né? Eu sei o que eu quero, eu sei onde tá o que eu quero e eu pego o que eu quero. Então aí a gente aprende muito com essa sabedoria dos animais, né? E tem o Hana Pacha, que é o condor, que daí são os planos mais elevados, onde eu me conecto com Deus, a gente chama de grande espírito, né? Pode ser Huancatán, Tupã, enfim, consciência suprema, o criador, Deus Pai, enfim, né? Aquilo infinitos nomes. Isso, universo, né? Mas, então, essa conexão acontece desse lugar, de que se você conseguiu se aprofundar no Ucupacha e passar pelas suas sombras e olhar também que você tem questões, né? Que não são perfeitas, que não são bonitas, que não são agradáveis, também você vai poder ter uma percepção também da tua luz muito maior também, entende? Como se fosse um proporcional, assim, né? Então, enfim, são muitas linhas, né? Então, que interessante. E como que a gente, ao adotar não posso falar de estilo, não sei se é um estilo de vida, não sei se... Pode ser? Um estilo de vida? Dentro do xamanismo, então vamos supor, eu não posso me mudar para um meio da natureza no momento. Eu tenho que continuar em São Paulo, continuar fazendo as coisas, né, mundanas, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer dentro da nossa vida cotidiana que é adepto, que é interligado com a cultura xamã? Sim, bom, a primeira coisa é montar um altar. Né? Montar um altar na tua casa, que o altar é como se fosse assim, um ponto de aglutinação energética espiritual, né? Onde você vai encontrar ali o altar xamânico, ele sempre tem os elementos. Então, nesse altar tem que ter a água, né? Simbolizando o sul, as emoções, simbolizando esse lugar da criança, né? No norte, o ar. Então, a gente pode colocar uma pena, um incenso, né? Que representa essa conexão. No oeste, a gente pode colocar uma pedra, porque é elemento terra, né? Um cristal, pedras, cristais, areia, né? De alguma praia, de algum deserto, algum lugar. E no leste é o fogo. Então, uma vela. Exatamente, né? Então, o fato de você ter os 4 elementos, já isso faz que você esteja conectado, né? Aí no teu altar você pode colocar, por exemplo, para quem gosta de oráculos, de tarô, né? Um oráculo do altar. Né? Que ele não seja aquele oráculo que você vai ler para as amigas, que você vai consultar, né? É um oráculo de você com tua espiritualidade, você com tua divindade, sabe? E você pode ativar ele com os elementos, né? Em nome da terra, da água, do fogo, do ar, do meu coração. Eu ativo aqui para ter uma comunicação, para ter insights,
que me traga informações que sejam importantes, Eu relevantes. tiro pra mim quando eu Isso. precisar de um sinal. De um sinal para essa questão. Aí você pode pôr as tuas figuras que façam sentido para você espiritualmente, né? A gente gosta muito dos caboclos, dos indígenas. Então, seu pena branca, sete flechas, né? Maravilhoso. Enfim, cobra coral, tupinambá. Então, são vários... os Cherokees, os Lakotas, né? Na cultura Uhum. ameríndia. Com os cocares, né? Bem lindo essa figura. Mas se você é de uma linha mais hinduísta, aí põe, né? Teu Shiva, tua Lakshmi, teu Ganesha, tá tudo certo. Se você tem uma base cristã, né? Assim como muitos de nós aqui na América do Sul, né? Por que não o grande xamã Jesus Cristo, que a gente considera um xamã também, Sim. E então, é isso. Isso é uma forma de, urbanamente, viver o xamanismo, né? Você ter esse ponto de luz na tua casa, esse altar. Segunda coisa é ter plantas, né? Então, você conseguir ter plantinhas, pode ser espada de São Jorge, arruda, que são coisas mais fáceis, ou até mesmo cactos, né? Cactus não tem erro, tá? Então, assim, às vezes, minha vida é corrida, não consigo regar todo dia, tá? Então, né? Mas plantas é uma boa energia para casa, assim, sabe? As plantas trazem essa... É como assim, se eu não vou para a natureza natureza vem para minha casa, né? Outra coisa é você saber onde nasce o sol e onde se põe o sol, né? Porque daí você sabe onde está o leste e onde está o oeste. No leste, normalmente, é o lugar que a gente faz as preces para o grande espírito, para o grande mistério. Então, aí você pode colocar isso, né, na tua casa. Outra coisa é ter um instrumento xamânico. Então, você pode ter um maracá, um tambor, flauta, que são os instrumentos básicos, assim, né? Fáceis de tocar, super intuitivos. E claro que a gente ensina também a tocar, se precisar, mas, assim, esses daí são muito fáceis de tocar intuitivo, mesmo. Né? Isso, assim. Então, você, por exemplo, tocar um tambor durante alguns minutos, isso já vai fazer você, né, entrar num estado de consciência muito positiva, sabe? O tambor, ele traz muito essa conexão de volta para casa mesmo, sabe? Então, é isso, né? Os maracás também. Aí tem as playlists, né? As músicas, né? Se alguém quiser, tem a minha playlist muito boa, né? Muito bom. Xamanismo Nueva Era, no Spotify. Uma playlist, assim, que eu selecionei a dedo, as músicas xamânicas também globais, né? Então, tem xamanismo de todos os continentes, assim, é bem interessante esse lugar também. E muitas pessoas, assim, sempre me falam que elas... como eu falo assim, gostariam de fazer uma limpeza na casa delas, energética, né? Então, eu faço esse tipo de trabalho também. Que legal. Aí, vou lá nas casas das pessoas, a gente monta o altar, a gente faz uma defumação, faz uma consagração do aposento, né? Defuma todo mundo na casa, até os dogs, os gatos, todo mundo, né? Entra todo mundo aqui. Vamos ali. Então, é fazer a prática lá na casa, né? Deixar que essa energia, ela se torne algo natural na casa. E são coisas assim, simples, super, né? Super. E você já traz uma conexão enorme. Exatamente. É sobre isso mesmo, né? Porque, por exemplo, o fato de defumar, né? Claro que assim, é diferente de fumar com incenso, né? De R$2 a feira, né? Do que uma sálvia branca, um palo santo, né? Então, quando você acende um palo santo, uma sálvia branca, tem toda uma força energética naquela história daquela planta, aquele estado anímico, aquele deva, né? Aquele espírito da planta está sendo, né? Ali manifestado. Sim, com certeza. Então, por exemplo, isso é algo que você pode fazer sozinha, né? Você, na sua casa, fala assim, tá estranha a energia aqui em casa. Acende um palo santo, acende uma sálvia, vai passando, né? Se tiver uma pena, né? Você pode ir... eu preciso ser xamã para fazer isso? Não, isso é algo que todo mundo pode fazer, entende? Sim. E é por isso que eu falo que, tipo assim, o xamanismo é para todos, real, entende? Não tem tipo, não, você não pode fazer uma defumação, né? Claro que, assim, atender alguém já é outra coisa, sim, né? Sim. Trabalhar num evento já é outra coisa, mas você na tua fazer casa... a sua própria magia, né? Isso, exatamente. Eu costumo falar que a magia de verdade é aquela que você transforma a sua vida. Você primeiro precisa ser o alquimista da sua vida antes da gente querer aí colocar a capinha de super maravilha, homem, mulher maravilha e salvar todo mundo, né? Exatamente. Acho que a magia real é para quem acredita nela, né? Então... perfeitamente. Outra definição lindíssima. Muito bom. Então... Você consagra as medicinas da floresta? Sim, eu consagro, não com tanta frequência. Já tive uma fase minha muito ayahuasquero, assim. Mas, assim, 10 anos atrás, né? Logo no começo. Quando eu descobri esse universo e uau, né? Os enteógenos,
não só a ayahuasca, mas também o Axuma, né, o São Pedro, também o peyote, enfim, né, búfalo, vários, né, tive várias experiências realmente muito incríveis, né, considero assim como experiências mestras na minha vida, mas a própria medicina me falou que a minha missão era ajudar as pessoas a entrarem nessa força sem precisar de medicina, né? Então, a minha bandeira com xamanismo é um pouco diferente, porque eu gosto, né? Não tenho nada contra, né? Não quero que pareça que eu gosto das medicinas e sou a favor, sim, do uso consciente delas. Porém, hoje sinto que está muito deturpado, né? O uso. Demais. E, assim, por exemplo, no Instagram, 100 páginas de xamanismo que você vê, 90 são sobre ayahuasca, entende? Aí você lembra aquela ramificação que eu te falei da árvore, né? Tipo assim, aí, né, o xamanismo tem essa árvore, dentro dessa árvore, uma ramificação são as plantas, né? Dentro da ramificação plantas tem uma outra ramificação que são as plantas mestras. Dentro da ramificação plantas mestras tem outra ramificação que é ayahuasca, né? Aí sim. Então, ok, Arro é um lugar especial, porém as pessoas estão tão focadas nisso que estão se esquecendo de todas as outras ramificações. Sim. Então, a minha missão tem sido, na verdade, levar esse lugar, assim, tipo, Arro, honro as medicinas, consagro, mas eu também acho muito importante que as pessoas estudem sobre xamanismo além das medicinas da floresta. Tá muito atrelado, Wilmer. Assim, a maioria das comunicações, das postagens, vídeos, então tá muito atrelado. E aí a gente acaba que quem não tem o conhecimento acaba entendendo que o xamanismo é só isso. Isso. Né? Por isso que é muito interessante escutar o que você tem para falar de todo, o que envolve do todo, né? Inclusive dessas lições maravilhosas que você trouxe aqui. Sim. Porque tá muito atrelado. A gente já trouxe uma pessoa que é especializada, né, em fazer grandes cerimônias, tal, de ayahuasca, de salanga, rapé e tal. E foi um episódio muito rico, porque eu perguntei várias coisas bem básicas e leigas, justamente para trazer esse entendimento. Sim. Né? Mas hoje você tá trazendo uma outra visão ainda mais profunda. Sim. De que não é só as medicinas. Arro. Né? Sim. É sobre isso. É sobre isso, irmã. E assim, muito grato por esse espaço, tá? Porque eu acho que é uma mensagem muito importante que a gente tem que passar para as pessoas. Até porque muitas pessoas querem estudar xamanismo ou adentrar nesse mundo, mas não querem consagrar medicina. E aí elas não vão, entende? Porque elas acham que tem que consagrar para poder entrar no xamanismo. Aquariano né? detesta. Isso, tem que nada. Tem que nada, você sabe, né? Tem que nada. Então, eu acho que foi uns 8 anos atrás, né? Que eu fiz a minha primeira iniciação como alguém cerimonialista para servir a medicina, né? Consagrando 4 dias seguidos em jejum, né? Para receber as visões e tudo mais. É mesmo? É esse o processo? É um deles, né? Um Tive deles. vários, né? Um deles é esse. E aí, no último dia, né? No 4º dia, a própria medicina me falou que era para eu aprender outras formas de fazer essa conexão sem precisar da medicina. Então, eu falei, bom, e aí não preciso consagrar mais? Aí ele falou, não, você pode vir aqui. Eles falaram assim, agora você tem que, na verdade, compartilhar o conhecimento. Então, vai ensinar, vai atender, vai fazer as coisas. Foi muito forte. Então, entrei nessa missão, que foi na época que eu te falei que fui para Florianópolis, estudar o Sound Healing, estudar o Kundalini Yoga, outras técnicas ancestrais, que eu me tornei também facilitador e professor, que fazem a gente ter uma expansão da consciência, que fazem a gente se conectar também com uma divina essência, mas sem precisar. Exatamente, né? Claro que, assim, 2, 3 anos atrás, eu senti o chamado de voltar a consagrar medicina. Questões pessoais particulares minhas, né? A minha mãe partiu, né? Então, isso me deixou um vazio muito grande no coração. E eu senti o chamado, sabe? De voltar a consagrar. E foi muito bom, né? Então, nesse aspecto, eu queria também deixar claro que a ayahuasca também é boa, né? Não queria também parecer que eu sou contra, né? Não, mas não tá aparecendo, isso, fica tranquilo. A gente também traz uma mensagem de que sim, dentro de um uso adequado, dentro de um uso sagrado, né? É muito bom, né? Eu acho que assim, como a maioria... Como tudo na vida, né? Não é só no setor da espiritualidade, é no geral. Quando a pessoa ela acaba usando isso com uma intenção não tão positiva. Exatamente. Né? Então, quando eu vejo que muitas pessoas, às vezes, partem para a consagração da ayahuasca como uma fuga mesmo.
né? Isso. Então, é uma fuga da realidade de você não querer lidar com outras coisas aqui, né? Exatamente. E acaba que, dependendo da consagração, você encontra coisas Super. super mais complicadas ainda, Sim. né? É. Então, acaba que isso pulveriza de uma forma talvez errônea. Sim. E aí, às vezes, as coisas, elas não ficam muito com limites, né? Até tem algumas coisas que precisam de limites. Eu consagrei recentemente esse ano. Arro. Depois de fugir muito. Aham. Não, mas aí eu fugia pro lado contrário. Eu não quero. Eu, como aquariana, tinha medo de perder a minha consciência, a minha mente, o controle da minha mente. Como assim? Não. Sei bem. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. E foi maravilhoso. Sim. Foi ótimo. Então, é isso que eu ia falar. Dentro, também tem toda a tua preparação, né, irmã? Você já estudou muitas coisas, É o né? tempo que tem que Já ser, buscou né? a cura, exatamente. Porque essa que é a questão. Por exemplo, quando você tem um conhecimento de xamanismo, de astrologia, de questões, você vai para uma cerimônia mais preparado, né? Você tem uma bagagem para lidar com as questões que você vai acessar lá. Exato. Então, não dá às para ir vezes, desavisado, né? isso, porque senão é um processão, né? Tanto para o dirigente, como para o grupo, enfim, né? E também, eu também não sou muito a favor das coisas modernas que a gente tá vendo por aí, né? Tem muita galera que faz umas cerimônias que parece mais uma festinha do que uma cerimônia, sabe? Então, eu realmente gosto de honrar as tradições. Sim, com certeza. Eu acho que se vai fazer uma consagração, tem que ser com indígenas, tem que ser com rezo indígena, tem que trazer a cultura indígena de quem fez aquela medicina. Perfeito. Porque, então, as pessoas, elas querem assim, vamos consagrar aqui e, sei lá, e chamar um DJ pra tocar umas músicas, não sei o quê. Não é verdade. Tem isso mesmo? Existe. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De, tipo assim, de que lugar. Claro que, assim, tem pessoas que estão ancoradas no xamanismo e fazem uma música que está ali e tal. Porém, eu não gosto muito de colocar, assim, uma estrela nesse lugar, assim, né? Eu acho que as estrelas mesmo são os indígenas. Ao mesmo tempo, tenho contato com muita cultura indígena e também a gente não pode endeusar os indígenas, os pajés, né? A gente vê muitos caras de cocar, assim, que são tão humanos quanto nós e também tem suas sombras, né? Então, tem também uma questão, assim, que eu tenho observado, né? Que às vezes você recebe alguém com um cocar e já acha que o cara é o cara, né? Exatamente. E não, ele é um ser humano também, porque, claro, na cultura indígena, é normal você consagrar a medicina, eles consagram todo dia, praticamente, né? Ayahuasca, rapé, eles consagram toda hora. Pra eles é normal, mas eles moram lá no Amazonas, no Acre, não? Então, para eles é algo que é parte da cultura deles. Como que pra gente aqui checar o celular, sabe? Pra gente normal. Aqui, exatamente. Então, a gente não pode querer achar que o que eles fazem lá na floresta é o que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Porque lá eles têm desafios que a gente não tem aqui e aqui a gente tem desafios que eles não têm lá. Com certeza. Né? Então, não dá para você querer, digamos, integrar um estilo de vida... vamos chamar assim, ayahuasquero no teu dia a dia aqui, sendo que você está lidando com outras questões que não são necessariamente atreladas às coisas que eles lidam lá. Mas assim, eu sou a favor do uso, desde que consciente, desde que com uma casa que honre as tradições ancestrais, uma casa que não pense só em ganhar dinheiro, porque hoje tem muito isso também, né? Que é um lugar muito lucrativo, né? A pessoa compra uma garrafa, faz uma cerimônia e serve psicodelia para as pessoas, né? Então, cada um toma um copo, fica ali, né? Tendo miração, acabou a cerimônia, beijo, tchau. Não tem uma condução, não tem um cuidado, não tem um acompanhamento, né? Não tem uma anamnese. Então, tipo, se você está querendo consagrar medicina pela primeira vez, né? Procura casas responsáveis, né? Casas onde haja uma preparação, uma anamnese, vai ver essa pessoa que serve, né? Ela já foi lá na cultura indígena, ela honra as tradições, né? Porque tem muita gente que nunca nem participou de um feitio, que não sabe nem o nome de chacrona, de yagubi, e está servindo, entende? Então, esse lugar que eu falo que a gente tem que ter cuidado. Eu acho assim, a maioria das pessoas que eu converso aqui falam muito sobre o acesso da informação. Então, a gente está vivendo na era de aquário, onde a tecnologia, ela está mandando e desmandando, então as coisas, elas estão muito na palma da nossa mão. Mas talvez a gente tenha perdido exatamente essa questão da busca, da pesquisa, do aprofundamento. Tá muito supérfluo e muito superficial. Sim, verdade. Né? Então, tá todo mundo fazendo, tá todo, né? A internet vira aquele campo de manada, então se um faz e o outro quer também, não sabe nem o que é. Pois é.
né? Pois Então, é. acho que é muito isso. E Sim. é muito bom que você tá falando, porque precisa, gente. Precisa Sim. ter esse, Uhum. né, esse conhecimento. Não dá pra fazer qualquer coisa, não. Isso Eu normalmente faço assim, quando uma pessoa me procura para isso, eu falo para a pessoa primeiro marcar atendimento, para eu pra conhecer entender, né? isso, né, Qual para o a gente ver processo. exatamente, né, Uhum. e aí poder indicar, orientar, né, uma casa que eu confio, né, ou até mesmo as próprias cerimônias que a gente faz, mas a gente poder ter essa consciência, né, de tipo assim, chegar num lugar onde a gente pode orientar as pessoas a que elas tenham uma experiência positiva, né, a nossa Uhum. intenção é que a pessoa tenha uma experiência positiva. Então, se não tem essa preparação, esse cuidado, tem grandes chances da experiência não ser positiva, entende? Sim. E aí a gente E aí tem escuta já muitas marcas muito histórias. piores, né? Deixar Exatamente. marcas, né? Exatamente. Então, é isso, né? Eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, muita honra e muita gratidão pelas medicinas da floresta, sim. Ou eu costumo dizer, as medicinas das florestas, São né? várias, né? Exatamente, né? Você começou a falar, eu falei ayahuasca, ele começou a falar um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então, por Porque exemplo, a gente ouve sananga, sim. rapé, Porque isso ayahuasca. está mais relacionado ao xamanismo brasileiro, né? Como eu sou, né, do xamanismo global, Exato, universal, exato. Olha quantas então, coisas tem por maravilhosas. exemplo, lá no Peru, eu tive a honra de consagrar lá com os xamãs peruanos o San Pedro, né? São Conhecido também como Pedro. Huachuma, que é um cactus. Eu já ouvi falar desse, eu já ouvi falar. Sim, aí O quando... Axuma. Ok. É muito interessante a experiência e interessante que é São Pedro, porque ele abre as portas do céu, né? É o São Pedro que vai te receber lá em cima, né? Meu Então, Deus, esse deve ser forte, então. mas é bonito, sabe? Tudo isso é forte, porém é bonito, traz Uhum. muita consciência de quem você é, de se Mas é um você processo mais tá ou menos igual a ayahuasca, não? não, bem diferente. É Assim, é diferente. diferente porque ele não traz uma limpeza tão brava, assim, né? No sentido, porque a ayahuasca, dependendo do teu momento, você pode, né, vomitar, você pode ter diarreia, né, tudo. E isso eu não acho ruim, na verdade, é bom, É uma tá? limpeza, Isso que eu ia falar. você tá guardando muita coisa, né? Então, na verdade, é bom. Só que, assim, de novo, dependendo do lugar que você tá, né, e onde você tá fazendo aquilo, pode se tornar uma experiência não tão boa também. E é muito engraçado porque esse tipo de coisa, você se desconstrói, Uhum. né? Porque às vezes é uma pessoa que tá tão prendendo tanta coisa, Uhum. né? E você tá ali junto com as pessoas, você acaba que você precisa, né? Uhum. Você precisa liberar isso de algum jeito. E é um processo, Sim. né, Wilmer? É um processo, mas então, as medicinas estão aí para isso. O nome delas é medicinas. Uhum. Mas se a gente não tá doente, não tem por que a gente tomar medicina, por exemplo. É, É isso que eu falo, entende? Com Então, certeza. porque às vezes é isso, né? Ai, meu amigo tomou, falou que foi massa, e não sei o quê, não sei o quê. Nunca é igual. Então, entende? Então, assim, isso daí é um chamado, né? Uhum. Como eu falei, por exemplo, poxa, eu tava de luto, tava muito triste, né? Pela questão da minha mãe. E aí eu falei assim, cara, acho que vai me fazer bem, sabe? Aí fui lá, consagrei, foi muito lindo também. Minhas experiências sempre foram muito positivas, né? Por mais que tenha aquele momento também bravo, que a gente toma várias chicotadas da força. Mas também tem momento assim que no final é sempre gratidão, né? Sim. Sempre assim, né? Nossa, gratidão por sentir isso. E aí, enfim, eu acho que assim, os enteógenos, eles realmente estão aí para isso, né? Para abrir campos de percepção e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu busco que a pessoa não se torne dependente disso, sabe? Porque, eu preciso consagrar para me curar. Aí já acho errado, sabe? Eu posso me consagrar como uma das ferramentas que eu tenho, né? Para curar, para honrar. Mas não é a única, nem a melhor também, entende? Então, esse lugar também de colocar ela como a única e a melhor, acaba levando para esse lado, né? Onde a gente esquece de todas as outras coisas, né? Então, que é isso mesmo, né? Conheço pessoas que consagram faz 20 anos e não tá bem, sabe? E tem pessoas que nunca consagraram, mas gostam de xamanismo, toca seu tambor, né? Toca flauta, reza para as direções, né? Porque a gente fala assim, na minha linha, que é algo que é muito importante, eu acho muito importante, constância é mais importante do que intensidade, sabe? Não adianta nada você ter uma super cerimônia, expandir tua consciência, conectar com teus guias, teus orixás, teus mestres, teus mentores, e depois nunca mais fazer mais nada, né? Do que você, por exemplo, todo dia, 5, 10 minutinhos, ir lá no teu altar, fazer teu rezo, fazer teu canto, né? Honrar, lembrar, fazer, ler um livrinho, fazer... Isso é muito melhor, né? Se você tem um lugar de constância de prática espiritual, isso vai te levar num lugar muito além.
do que uma experiência intensa. Uma experiência. Agora, se você já tem essa constância e você busca essa experiência intensa, aí você vai ter uma experiência intensa positiva, né? Tipo assim, você vai poder se alinhar com aquilo que é verdadeiro e mais sagrado dentro desse tipo de experiência enteógena que a gente pode encontrar. Perfeito. A gente está já caminhando para o final do programa e eu queria te fazer uma última pergunta. Ouvindo você falar, me vem muito um ensinamento que eu tive há um tempo atrás sobre a gente, se manter em estado de presença, mas além de se manter em estado de presença, é você enxergar o outro como a divindade que ele é. Aham. Né? Então, todos nós somos deuses de algum jeito, Aham. né? Mas como que você poderia explicar ou poderia nos ensinar, até como deixar uma mensagem final, de como que a gente mantém esse ensinamento mesmo nos dias mais caóticos? Ah, sim. Bom, acho que esse lugar de constância, ele é importante porque isso mantém o teu campo forte, né? Normalmente, muitas pessoas procuram as terapias holísticas para ficarem calmos. Mas eu falo que as minhas terapias não é para ficar necessariamente calmo. Primeiro, para ficar forte, né? Então, primeiro você fortalece teu campo e aí você permanece calmo. Porque se você busca só a calmaria, você não sustenta o dia a dia, entende? Agora, quando você se torna uma pessoa com campo forte, né? Você consegue sustentar por mais tempo o teu dia a dia. Por que isso, né? Você entrou no celular, 5 minutinhos de notícia, pronto, né? Você já tá... Acabou. Né? Acabou, entende? Então, assim, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar alienado? Não vou ficar sabendo o que tá acontecendo no mundo? Eu acho importante a gente saber, sabe? Eu acho importante a gente... Mas sem absorver. Isso. Eu acho importante com distância, entende? Então, olha, observa, mas com distância. Então, você saber onde tá a tua esfera, né? Assim, olha, nessa esfera... eu consigo, Wilmer, fazer alguma coisa. Fora dessa esfera, não tem o que eu possa fazer. Então, por exemplo, assim, estourou a guerra lá. Poxa, né? Eu não consigo acabar com essa guerra, mas eu consigo acabar com a guerra com meu vizinho, com meu irmão, com minha ex, com meu pai, né? Isso eu consigo, entende? Então, assim, eu não consigo acabar com a fome do mundo. Não consigo ir lá na África dar marmita para todo mundo. Mas eu consigo dar um lanche para um tio ali na esquina, sabe? Eu consigo fazer um ato generoso. Fazer a sua parte, dentro do possível, dentro do que a circunstância permite. Então, acho que a gente tem que entrar num lugar de gratidão por a gente poder viver certos privilégios, digamos assim, que às vezes são básicos, mas são privilégios, como ter uma cama quentinha, ter um edredom, ter um chuveiro para você tomar um banho, né? Ter água limpa na sua casa, enfim, ter um trabalho com propósito, uma pessoa que você ame, enfim, tudo isso. Então, quando a gente está conectado na frequência da gratidão, a gente entra numa conexão, uma frequência vibracional elevada. E aí, mesmo com as coisas desafiadoras e difíceis do dia a dia, a tua frequência de gratidão, ela tá te mantendo forte, estável, de você poder, assim... olhar com distância a informação, até mesmo pode se sentir, nossa, que pena que aconteceu isso, mas tá bom, gratidão pela minha vida, e não ficar muito tempo ressoando com aquela notícia, não ficar muito tempo, né, tipo, na ressonância, né? Então, poxa, aconteceu lá, sei lá, o político tal falou tal coisa, outro lá não sei o quê, e aí, você vira um campo de guerra, todo mundo, né, a rede social deu muita opinião para as pessoas, né? Deu muito palco. E aí a gente tem que entender que é opinião, que é palco. Mas não é conhecimento, né? Não é sabedoria. Perfeito. Então, o conhecimento e a sabedoria está nos livros, né? Está nos cursos, está nas imersões, né? Então, a gente tem que saber onde está o conhecimento e a sabedoria de verdade para que a gente não se deixe convencer por opiniões de pessoas que às vezes não têm conhecimento nem sabedoria, mas têm seguidores, mas têm viewers, mas têm canais, enfim. Sim. Então, acho que a gente tem que proteger nosso campo, né? Que é o que proteger o nosso a gente campo. fala de essa frequência de ancoramento, sabe? Perfeito. Acho que isso é o principal. E é encontrar o sagrado no simples, né? Isso, como eu falei, né? Na minha cama quentinha, no meu edredom, na roupa que eu tenho para usar no dia frio, entende? Perfeito. Esse lugar assim, porque a gente fala assim, na verdade, estar vivo, né?
Porque só da gente saber que, tipo, todo dia morrem de 100 mil a 200 mil pessoas por planeta, isso independente de guerra, de pandemia, de qualquer coisa, né? Sempre morrem pessoas por isso, né? Porque chegou a hora e pronto. Sim. Então, o simples fato de você acordar e falar assim, nossa, tô vivo, pronto, né? Aí passa o dia, você não recebeu nenhuma ligação que ninguém importante para você faleceu, nossa, você tá muito bem, porque nesse momento tem 2 milhões de pessoas de luto, conectadas àquelas pessoas que se foram, sabe? Então, assim, tô vivo e além de estar vivo, as pessoas que amo também estão vivas, nossa, né? maravilhoso. Então, é importante, assim, essa percepção, e aí chega no final do dia, não recebi nenhuma ligação de que não aconteceu nada, tá tudo certo comigo, com as pessoas que eu amo, tenho comida na geladeira, né? Tenho uma cama quentinha. Tenho saúde. Tenho saúde, arro, né? Então, assim, é sobre essa percepção, essa consciência das coisas básicas na vida como coisas já sagradas, né? Como coisas especiais, né? Wilmer, que honra trocar esse papo com você. Foi, nossa, que papo leve, gostoso, de tanto ensinamento, tanto saber. Gratidão por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu te falei, né, o IMISC, além de portal de notícias e loja, nós temos uma loja que tem todas essas coisinhas, todas que você mencionou, nós temos, pedras e tal. E a gente queria te presentear. Que maravilha. Posso ver já? Pode. Ah, que massa. Amei. Uau, que lindo. Olho de tigre, né? É, uma pulseira aí de olho de tigre pra te acompanhar. Uau, que e lindo esse é um pingente. É um quartzo fumé? Quartzo fumé, exatamente. Massa, maravilha. Gratidão, família da We Mystic, já bem feliz, honrado, né? Isso que a gente chama das oferendas, né? As oferendas, aí já vai pro altar, né? Ah, já muito é um bom. lugar, assim, dessa conexão. E eu agradeço demais também o convite, né? Uma honra gente enorme. agradece. Parabéns pela sua condução, né? Parabéns à equipe aí. Muito obrigada. É uma honra enorme. E contem comigo para futuras com oportunidades. Com certeza. Se quiserem adentrar em algum outro assunto mais específico, né? Com certeza. Hoje foi uma conversa mais geral, assim, sim, né? voltaremos com o Wilmer em algum momento, fico sim. muito grato e honrado, né? Gratidão aí. Grande Espírito abençoe vocês. Arro! Que papo, hein, gente? É isso aí. Comenta aqui se você gostou, qual é a sua percepção e compartilha com seus amigos também. Semana que vem eu tô de volta com mais um episódio inédito por aqui. Um beijo, um abraço e até lá.